Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram aí essas semanas, né, que eu já não venho aqui conversar com vocês a respeito das rodadas dos times brasileiros, mas agora eu voltei, tudo voltou ao normal. Pra quem não sabe, né, eu falei no último vídeo que eu lancei que o vídeo, as análises iam dar uma atrasada, né, por conta da Feira do Livro, no qual eu trabalho, né, sou assessor de imprensa também da Feira Internacional do Livro aqui de Ribeirão Preto. Então eu trouxe aqui esse vídeo hoje, não vou comentar das rodadas do Campeonato Brasileiro, também da Copa do Brasil, talvez se sobrar um tempo até converso com vocês sobre a Copa do Brasil. Vou trazer aqui a análise dos jogos da Libertadores, né, das quartas de final, dos jogos de ida da Libertadores, que aconteceram terça, quarta e quinta-feira, né, que a gente tem algumas equipes já praticamente classificadas, né, vão jogar uma questão muito mais protocolar do jogo da volta, e outras que vão precisar correr atrás do prejuízo. Fechou, meus queridos? Vamos então conversar aqui, vamos começar pelo jogo que abriu essas rodadas, né, que foi o confronto entre Bolívar e Internacional lá na Bolívia, na altitude. Fazia muito tempo, né, que o Bolívar não perdia em casa, né, a última vez que perdeu, por exemplo, um time brasileiro foi em 2020, quando perdeu para o Palmeiras na ocasião por 2-1. Incrível como o Bolívar sempre perde, quando perde os jogos em casa, são sempre por poucos gols, né? Nunca é uma goleada, nunca é um placar muito elástico. E o Inter até teve momentos para conseguir fazer isso, até momentos para conseguir ampliar esse resultado, né? Venceu por 1-0. O Inter, na minha opinião, é um dos times que já estão praticamente classificados para a próxima fase. Eu acho que é muito difícil o Bolívar aprontar alguma coisa no Beira-Rio. E o Inter está muito bem consolidado defensivamente. O Inter foi para esse jogo na Bolívia, aliás, na minha visão, acompanhando o jogo, né, pós o Ener Valencia fazer o gol, né, e antes também, o Inter foi muito mais buscando um empate, se segurando, né, que conseguiu se segurar, isso é verdade, e numa estocada, né, numa explorada ali pro ataque, né, a única e primeira do jogo inteiro que o Inter teve, conseguiu fazer o gol com o Valencia. No segundo tempo teve construções de contra-ataque, mas finalizações muito erradas, né, o Inter construiu muito no segundo tempo, no começo principalmente, mas depois do pouco início para o final, o Inter tomou muito sufoco do Bolívar. E essa é a minha ressalva para o jogo da volta. O Inter tem que começar a fazer seus gols muito cedo, fez esse jogo, porque o time do Inter é um time que cansa muito e dá muitos espaços para o time adversário. No Beira-Rio, acho que a história vai ser diferente. Inclusive, eu vejo o Inter já marcando gols aí logo no começo do jogo, porque é um time que consegue ser bastante ofensivo na sua casa. Eu acho que só uma partida muito desastrosa do Inter para o Inter perder essa classificação. Na Sul-Americana também, na terça-feira, tínhamos uma vitória por 1-0 novamente, que foi o Corinthians, né? O Corinthians venceu por 1-0 Estudiantes na Neoquímica Arena. Com resultado que complica um pouco para o Corinthians, porque poderia ter sido mais, né? O Corinthians desperdiçou duas grandes oportunidades no segundo tempo, né? Com o Mosquito e também com o Renato Augusto, se eu não me engano. Desperdiçaram grandes oportunidades. E aí o Corinthians vai jogar na Argentina com esse 1-0 bem magro, contra uma equipe extremamente ofensiva que é o Estudiantes. O Corinthians eliminou bons times, né, no passado aí, né, o Cerro Porteño, né, enfim, times que são bons times, né, times interessantes. News Old Boys, né, o Corinthians eliminou o News Old Boys, não tomando gol no jogo da volta, mas eu vejo o Estudiantes muito mais agressivo e muito mais ofensivo do que o News. Então eu acho que o Corinthians vai se complicar um pouco agora na volta, principalmente até por jogar na Argentina. Eu acho que se tivesse sido o resultado ao contrário, né, se o Corinthians tivesse vencido por 1-0 o jogo de ida na Argentina e a volta fosse em São Paulo, a parada estava muito mais tranquila para o Corinthians. Mas agora, jogando fora de casa, com a pressão e com o encurralamento, se empurrar aí que o Estudiantes vai dar no Corinthians, né? Empurrar o Corinthians para o setor defensivo, eu acho que vai complicar um pouco a vida aí do Timão. Encerrados os jogos da terça-feira, vamos para os jogos de quarta-feira, né? 2 jogos na terça, 2 jogos na quarta. Começando com o jogo da Copa Sul-Americana entre Botafogo, Defensa e Justiça. Cara, não foi um jogo ruim do Botafogo, mas também não foi um jogo espetacular do Botafogo. O Botafogo passou por um primeiro tempo onde criou muito mais que o Defensa, mesmo o time argentino conseguindo dar muito perigo ao time do Botafogo. Mas o gol só saiu no segundo tempo com o Gabriel Pires, né? No comecinho do segundo tempo saiu o gol do meia botafoguense, só que aí o Botafogo não conseguiu mais criar com a mesma facilidade que estava criando antes. Até eu senti um pouco o Diego Costa, né, estreando ontem pelo Botafogo, na quarta-feira pelo Botafogo, um pouco desconectado ainda do time, né, e talvez ele não vá ter tempo
para começar a ter entrosamento, porque o Tiquinho Soares logo já está voltando, né? Então vão ter poucos jogos para o Diego Costa assumir a parada de ser o camisa 9. Então, na minha visão, tá? Eu acho que o Matheus Nascimento tem que ser essa peça que vai jogar. Porque o Matheus Nascimento já tem tempo de casa, já tem afinidade com os seus companheiros e jogou bem contra a defensa. Desperdiçou alguns gols, é verdade, mas jogou bem melhor que o Diego Costa, aparecendo mais para o jogo do que o atacante espanhol. Então eu prefiro e desejo ver mais o Matheus como titular desse time do Botafogo, pelo menos até o Tiquinho voltar. Tiquinho voltando, aí tá tudo resolvido. Tripitio marcou o gol de empate do defensa, que no segundo tempo foi melhor que o Botafogo. Então o Botafogo teve uma partida mediana com defensa um pouco melhor. Por mais que o defensa não tenha se segurado tão bem, conseguiu ir mais para o ataque e nas estocadas do defensa ele levou bastante perigo. O Botafogo também, se não fosse o goleiro do Defensa e Justiça, provavelmente o Botafogo teria ganhado por bastante gols de diferença. Mas eu sinto que o defensa apresentou um futebol melhor do que o Botafogo nessa partida. Falando em futebol melhor, temos a goleada do Palmeiras, né? No jogo de ida, lá na Colômbia, o Palmeiras goleou e chutou para longe a crise, né? A crise também, porque o time não estava jogando tão bem, mas chutou para longe a nuvem que pairava sobre uma certa zebra nessas quartas de final. O Palmeiras vence por 4-0, onde jogou muito melhor do que o Deportivo, né? Deportivo, na verdade, fazendo 3 gols no primeiro tempo, 2 deles com os laterais que o Abel colocou em campo, né? Marcos Rocha e Mike, deixando o Arthur no banco de reservas. Então, assim, é um técnico, é uma equipe que se prepara muito para os jogos, né? Consegue estudar bem os adversários e consegue se adaptar a eles. O lado mais, digamos, o melhor lado do Deportivo era o lado esquerdo, o lado direito da defesa do Palmeiras, né? Então, para fechar aquele sistema e complicar a vida do Deportivo, o Abel colocou o Mike lá na frente também, e o Mike é uma boa peça para o ataque, né? Impressionante isso, né? Como ponta ele funciona muito bem, pisando na área, ajudando na marcação, né? Ajudando o Rony na marcação ali do primeiro setor do campo, né? Mas o Rafael Veiga foi o responsável por abrir a porteira aí do Palmeiras, fazendo um gol de pênalti aí aos 24. Depois, como eu falei, Marcos Rocha e Mike fizeram os gols e o Rony descontou na etapa final, fazendo aí o 4º gol do Palmeiras. 4-0, assim como o Internacional, eu vejo já o Palmeiras também classificado para a semifinal da Libertadores. Vai receber, né, vai enfrentar quem passar de Racing e Boca, né, que ficou 0-0. Né, foi o jogo aí complementar dessa rodada que ficou 0-0. Fechando os jogos também, tivemos jogos na quinta-feira, 3 jogos na quinta, onde tricolores entraram em campo, né, 2 tricolores venceram e um tricolor acabou sendo derrotado. O tricolor que venceu, primeiro, né, tricolor que venceu foi o Fortaleza, que venceu por 3-1. 2 gols de Guilherme, um gol do Pochettino e Mastriani descontou para o América. O Fortaleza, na minha opinião, já também está praticamente classificado para a próxima fase. Ao América, fica o sentimento e também a sensação de que agora chegou a hora da equipe focar no Campeonato Brasileiro e sair da lanterna nesse momento que a equipe está, né, e começar a pensar em talvez sair dessa zona de baixamento e se salvar nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Ao Fortaleza, o time tá muito bem na Sul-Americana, pode fazer história, né, colocando a equipe também. É a primeira vez que a equipe disputa uma quarta de final de um torneio internacional, indo para a semifinal também vai ser a primeira vez nessa fase. Cara, é muito interessante ver essa equipe do Vojvoda jogar. Não tá fazendo feio no Campeonato Brasileiro, tá fazendo um torneio bem mediano ali, mas indo muito bem nas Copas, né? Infelizmente caiu pro Palmeiras na Copa do Brasil, mas fez um excelente jogo da volta e aqui na Sul-Americana o time está dando aula de futebol. Também na quinta-feira, pela Sul-Americana, o São Paulo, o outro tricolor que jogou a Sul-Americana, perdeu para a LDU por 2-1. Mas eu acho que esse 2-1 dá um respiro para o São Paulo fazer um bom jogo na volta no Morumbi. Juan Julio, né, fez o gol da LDU, o primeiro gol aos 3 minutinhos, e Barra fez o segundo gol do time equatoriano. Lucas Moura, no fim do jogo, descontou para o São Paulo, e aí eu não vou tanto comentar porque o São Paulo pouco jogou nesse jogo, foi um time muito aquém do que a gente está acostumado a ver do São Paulo, jogou muito mal mesmo, não tomou mais por conta de defesas do Rafael e também pelo seu sistema defensivo que funcionou ok nesse jogo, ao contrário do time, restante do time que não jogou tão bem. Mas, cara, eu quero deixar uma pergunta para vocês. Se não fosse Lucas Moura, aonde o São Paulo estaria nesse momento? Na minha visão, eliminado da Copa do Brasil e provavelmente eliminado da Copa Sul-Americana também.
e muito longe de estar brigando por alguma coisa no Campeonato Brasileiro. O atacante, ele mudou o sistema de jogo e como eu posso dizer, o sistema decisivo do São Paulo, né? Aquele sistema dos atacantes, dos jogadores que tem que aparecer mais pro jogo, tem que ser mais decisivo e converter as suas oportunidades em gol. O Lucas, ele se tornou esse cara, em poucos jogos se tornou o cara do São Paulo, passando até, na minha visão, do Caleri e do Luciano. Inclusive, é uma temporada muito abaixo do Caleri, né? Vamos ressaltar isso aqui, só quero deixar para vocês. O Caleri está fazendo uma temporada muito abaixo, assim como o próprio Luciano. Tem os seus gols esse ano, mas eu acho que os dois estão fazendo uma temporada muito abaixo. E o Lucas Moura está sendo o grande responsável de deixar o São Paulo vivo nessas competições. Fechando a rodada da quinta-feira e também a rodada geral, o Fluminense recebeu o Olímpia e venceu por 2-0. Um gol no primeiro tempo com o André e um gol no segundo tempo com o Cano. O Fluminense, ele conseguiu superar um sistema defensivo e de antijogo do Olímpia. O Olímpia foi em busca do empate para tentar resolver a parada lá em Assunção, no Paraguai. Só que o Fluminense conseguiu ter resiliência, ter controle, muito pouco, né? Por muito pouco o Fluminense não cai na pilha e acaba prejudicado nesse jogo, né? Com talvez expulsões, enfim. E o Olímpia, cara, fez a tática dele, não funcionou. E é engraçado que quando o time ele entra com essa tática e acaba tomando gol, dificilmente consegue retomar para a partida, né? Porque ou toma bastante gols, né? Com 2-0 aqui, praticamente o Fluminense também já está classificado para a semifinal. Então, de um lado, a gente já tem uma semifinal definida, né? Internacional e Fluminense, um brasileiro pelo menos estará garantido na final do Maracanã da Libertadores. Eu acho, né? Quando o time, voltando um pouquinho, quando o time entra bastante retrancado, como o Olímpia entrou no Maracanã nesse jogo, é difícil o time retomar, é difícil o time conseguir fazer uma reviravolta, né? Conseguir virar o jogo para ele, ou até mesmo empatar, é muito difícil. Só numa bola parada, talvez, isso possa acontecer. E essa foi a sensação que eu tive no jogo do Inter, tá? Se o Inter tomasse um gol do Bolívar, eu acho que a parada ia azedar lá, porque o Bolívar ia mais para cima, ia querer encurralar mais o Inter e o Inter acabaria tomando a virada. Não aconteceu, o Inter voltou com a vitória, o Fluminense vai jogar no Paraguai com esse 2-0, é um bom placar, mas tem que jogar com atenção, porque o Olímpia se mostrou um time extremamente perigoso, né? Inclusive de bola aérea, que é onde o Fluminense vem pecando bastante nesse ano. Então vamos ver, cara. Eu falei que está classificado, né? Mas agora pensando bem, vai ser um jogo difícil, mas é um bom resultado, né? 2-0 é um excelente resultado para o Fluminense jogar lá no Paraguai. Resultado muito seguro. Sobre a Copa do Brasil, rapidinho, um minutinho, vou comentar. Boa final, São Paulo e Flamengo. Merecida, né? O Corinthians não jogou nada no jogo da volta, mereceu ser eliminado sim. Muito por, eu não quero dizer incompetência, mas a tática que o Luxemburgo tentou implementar de ser um time mais retrancado não funcionou. O Corinthians tentou até fazer mais gols, né? Conseguiu, teve oportunidades, mas desperdiçou e volta com esse 2-0, né? E está eliminado da Copa do Brasil. O Grêmio não conseguiu desempenhar o seu bom futebol lá no Maracanã, acabou derrotado e eliminado também da Copa do Brasil. Acho justa a final, são as duas melhores equipes que jogaram mata-mata até aqui, né? Flamengo e também o São Paulo. Acho, só para finalizar, o São Paulo um pouco favorito nessa final. Tá? Eu acho que eu coloco um favoritismo para o São Paulo. Vai depender do sorteio. Se o segundo jogo for no Maracanã, aí eu acho que iguala mais a parada. Se o segundo jogo for no Morumbi, aí dá mais favoritismo pro São Paulo. E é isso. Fechou? Meus queridos, se inscreva, curte, compartilhe com seus amigos e a gente se vê segunda-feira com um vídeo da rodada do Campeonato Brasileiro. Começa hoje no sábado, vai ter no domingo, não vamos ter na segunda. Segunda-feira tranquilo, trago um vídeo para vocês. Fechou? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.